Então vamos lá para a questão de número 8. O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, localizada em Washington, tem o formato externo do prédio principal de um prisma reto de base pentagonal de altura igual a 22 metros. Na figura a seguir, está destacado em vermelho o vão aberto na parte interna da sede, no formato de um prisma reto pentagonal. Bom, vamos aqui interpretar já de início essas informações. Ó. Essa figura, essa aqui foi a única figura que a questão original trouxe, ou seja, lá na prova a única imagem era essa, certo? Essa aqui que está aqui embaixo fui eu que coloquei para facilitar um pouco a resolução da questão. Mas, com o que já foi dito, a gente vai conseguir entender algumas coisas, comparando aqui essas duas imagens. O que, que ele fala para a gente? Ó? Ele fala que esse pentágono, né, que é esse local, ele tem o formato externo do prédio principal de um prisma reto de base pentagonal de altura igual a 22 metros. Ou seja, a gente vê que o pentágono tem uma parte externa, né? A gente tem um pentágono aqui maior, que está na parte externa, e um pentágono menor, que está na parte interna, correto? Então é isso que a questão está querendo dizer. Outra coisa, esses 22 metros, o que são esses 22 metros? É a altura do prédio do pentágono. Nessa figura aqui de baixo, que está meio em perspectiva, vocês vão observar que isso aqui, basicamente, vou tentar colocar aqui de branco para visualizar um pouco melhor. Aqui é como se fossem os 22 metros, certo? Então, deixa eu ver, dá para visualizar aí? Deixa eu refazer rapidão. Ó, 22 metros é isso aqui, ó, tá, gente? Como se fosse a altura do prédio mesmo, tá? 22 metros, tá bom? Beleza, eu entendi. Então, volta aqui pro que foi fornecido, ó. Ele fala que na figura a seguir está destacado em vermelho o vão aberto na parte interna da sede. Tá aqui, ó. Esse é o destaque, tá bom? Então, tenho aqui o vão em vermelho. E a gente observa que tem uma medida aqui. Tá meio ruim, até na prova original, né? Tá meio ruim de ver. Só que o enunciado ele fala quanto é essa medida. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Ele vai falar, ó, considere que a sede do Pentágono passará por uma reforma no telhado e que, para isso, as paredes externas receberão uma placa de metal temporária, como maneira de proteção até o final da obra. Além disso, sabe-se que a base da parede externa do pentágono é 2,5 vezes maior que a aresta do pentágono do vão, cuja medida é igual a 172 metros. Quantos metros quadrados de metal serão necessários para as placas temporárias instaladas para a reforma? Então vamos entender. Ó. Ele fala aqui que a sede do pentágono passará por uma reforma, né, no telhado, e que para isso, as paredes externas receberão uma placa de metal temporária. Vamos entender o que é isso, né, basicamente. Bom, para quem não está ligado, o que seria... Opa, isso aqui é a proteção de tela. Mas enfim, as placas de metal temporárias, né, seriam isso aqui. Você passa por um canteiro de obra, é bem fácil de ver, certo? Então é isso que a questão está falando, que vão ser colocadas placas metálicas do lado de fora para fazer ali a proteção da área da obra, né? Beleza. Então, basicamente eu já deixei aqui um pedacinho aqui dessa placa metálica que comumente se chama tapumes, né? Aí tem os tapumes de madeira, tem os tapumes de metal. No caso aqui, a gente está usando de metal, porque a própria questão falou, né? Que as paredes externas receberão uma placa de metal temporária. Então, o que vai acontecer? Ó? Essa placazinha aqui, ela vai ficar do lado de fora, ó, da sede do pentágono. Wendy, então acho que eu estou entendendo, né? Ok, no latim não. Então acho que eu estou entendendo. Eu vou colocar essa placa metálicazinha aqui do lado de fora, né? Sim, exatamente. Cada um dos lados, né, desse pentágono, na parte externa, a gente vai colocar essa placa metálica. Então, vou colar outra aqui, só para a gente poder fazer aqui uma... Ó, vou colocar uma outra aqui, né? Não sei se vai dar certo. Não. Porque quando a figura é pequena é ruim de mexer. Mas enfim.
Tudo pela didática, né? Tudo pela didática. Então aqui tu vai colocar a segunda placa e assim sucessivamente. Era isso que eu queria que você entendesse o contexto da questão. Agora, o que a gente vai fazer, né? Vamos trabalhar com medidas. Porque a gente observa que a altura do pentágono são os 22 metros, que ficaram meio cobertos aí, né? Kira, deixa eu dar uma pausa aqui. Retomando aqui, 10 minutos depois de tanto latido, a gente falou, né, que eu tenho essas placas metálicas aqui que vão ser colocadas na parte externa e a altura, né, do pentágono aí foi fornecido que são os 22 metros e tá faltando alguns outros dados aí, né? A questão fala que tem uma informação bem importante aqui, que é dito, ó. Sabe-se que a base da parede externa do pentágono é 2,5 vezes maior do que a aresta do pentágono do vão, cuja medida é igual a 172 metros. Então lembra que eu falei que essa medidazinha aqui estava meio ruimzinha de ver, né? Mas o próprio enunciado compensou. Ou seja, o que ele está falando aí pra gente, ó? Ele fala que essa distânciazinha aqui, basicamente, né? Que é a aresta do vão, são 172 metros, tá? Então, 172 metros. Ok. E é dito também que a aresta da parte externa é 2,5 vezes maior, tá bom? Então, a ideia é colocar exatamente o que a questão está propondo, né? Então, a gente vai ter essa distância aqui, vou colocar um pouquinho mais grosso, e toda essa distânciazinha que vem daqui para cá como sendo 2,5 vezes os 172 metros. Perfeito. Quando a gente faz a conta, quanto é que isso daí vai dar, né? Isso aqui vai dar 430 metros. Opa, Wendel. Entendi, então. Cada uma dessas placas que vai ficar aqui na parte de fora, ou seja, são 5 placas, porque se é um pentágono, são 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, cada placa dessas vai ter um comprimento de 430 metros e uma altura de 22 metros, exatamente. Então, a gente vai observar, basicamente, deixa eu copiar aqui, copiar, e vou dar uma colada aqui rapidão, deixa eu só ver se está tudo certo. Tá, então... Eita, que tem hora que esse negócio... Eita, cara. Pronto, tá aí. Tá perfeito. Então quer dizer que a gente vai ter o quê? A gente vai ter 5 placas dessa, né? 5 placas em que a base são 430 metros e a altura são 22 metros, tá bom? Então, basta a gente multiplicar isso daí. Então, a área, né, digamos assim, a área total das placas vai ser 5 vezes a área de cada placa, que é 430 vezes 22. 5 vezes 430 vezes 22. Isso aqui vai dar, quando a gente faz a conta, né? Deixa eu ver aqui. 30. Tá. Vamos começar aqui rapidão. Vou multiplicar logo esse 430 pelo 22. Então, só vendo se eu tinha visto todos os dados certos. 430 vezes 22. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Perfeito. 0, 6, 14. Vai 1, vai ficar 9.460. Então, isso aqui, essas duas coisas multiplicadas, 9.460. E agora a gente vai multiplicar o 9.460 por 5, né? Porque são 5 placas. Então, vou só dar uma subida aqui nos cálculos, para a gente poder aproveitar um pouco mais o espaço. Então, 5 vezes 0 vai ficar 0, 5 vezes 6 vai ficar 30, aqui fica 3, 4 vezes 5, 20 é 3
2 vai ficar 47.300. Então, 47.300 metros quadrados. Então, assim, é uma questão que não é complicada, né? Mas, assim, precisa de uma imaginação bem fértil para fazer, né? Então, aproveitem os comentários dessas questões justamente para ampliar o repertório imaginário de vocês, porque geometria é isso. É você ter uma certa riqueza na imaginação de imaginar várias situações, né? Então, a gente revisou basicamente aqui um pouco de geometria plana e área lateral, né? Porque querendo ou não, essas placas laterais, quando eu fiz essa área das placas, na verdade é como se fosse a área lateral desse nosso pentágono externo aí, tá bom? Então, vamos para a próxima questão.